Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. Amém? Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Aleluia. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. E disse mais Josafá, rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. E então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote-Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus dará na mão do rei. E disse Josafá: Não há mais ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse: Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço. Em outra palavra, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, e pedimos que Tu esclareça o nosso entendimento, que Tu abras, ó Deus, as portas do nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui um pouco melhor do que nós somos, que a Tua palavra possa preencher cada lacuna vazia do nosso coração, e assim, Senhor, e nós possamos, ó Deus, encontrar o refrigério para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Eu gostaria que os irmãos não fechassem suas Bíblias e nós continuássemos. Eu quero falar a respeito de espíritos sedutores. Amém? Amém. É uma hora propícia para isso, falar a respeito de espíritos sedutores. São demônios que entram na alma das pessoas para que elas possam ser seduzidas a lutar contra a palavra. Eu sei que nós já estudamos sobre isso lá atrás. Eu creio que os irmãos devem lembrar. E nós estávamos falando que em quase todo o Brasil se usa a expressão espírito sedutor simplesmente para a conjunção carnal, para adultério, para prostituição. E na verdade o que o irmão Brana usou não é nesse sentido.
O termo que o irmão Brano usou de espírito sedutor é um demônio que penetra na alma de um adorador para fazer com que ele adore qualquer coisa. Se tem um plano que Satanás usou nesses últimos dias e que é quase perfeito, é isso. Satanás não quer enganar as pessoas bebendo cachaça. Isso aí ele já tem na mão. Satanás não quer enganar as pessoas no adultério, na prostituição. Isso aí ele já tem. Essas pessoas que estão fazendo isso já estão na mão de Satanás. Agora, a maneira que ele engana é através da religião. Porque se há uma maneira enganadora hoje, é seduzir o crente contra a palavra de Deus. É seduzir o adorador contra aquilo que deveria ser adorado. E é nesse ponto, meus amados irmãos, que muitos de nós têm caído. Porque muitas vezes nós buscamos o conhecimento, buscamos ter mais entendimento da mensagem e caímos na mesma cilada que Satanás armou para todo e qualquer denominacional, que é ser seduzido para fora da palavra, que é ser seduzido contra a palavra de Deus. A pessoa passa a lutar contra aquilo que ele diz que está adorando. A pessoa passa a lutar contra a palavra que ele diz que ele crê. E quando a pessoa diz que crê, tira essa Bíblia da mão dele. E quando a pessoa diz que crê, então ela passa a ser sujeita a toda a palavra. E se a pessoa não se sujeita a toda a palavra, então tem que ter um organismo que esteja tirando ela, esteja colocando a pessoa fora da Escritura, e isso chama-se sedução, que é chamar a atenção da pessoa. Amém? Nós sabemos que algumas palavras no nosso idioma, elas têm vários sentidos. Elas verdadeiramente, elas têm um sentido, elas têm uma aplicação em um sentido, elas têm outro sentido e têm outra aplicação para aquele outro sentido. Tanto que a Bíblia diz que Eva foi seduzida. E se você for ver pelo Código Penal brasileiro, existe uma aplicação chamada crime de sedução. E sedução é desfloramento. Amém? Então, quando a pessoa passa a ver todos os sentidos da Escritura, mas tem o outro ato de seduzir, que é chamar a atenção da pessoa para afastá-la do caminho correto. E é isso que Satanás tem feito durante esse período de 7 eras da igreja. Toda vez que Deus envia uma verdade, Satanás entra em cena para tirar as pessoas da verdade. E sempre tem acontecido da mesma maneira. Então eu gostaria que vocês observassem, porque hoje é importante nós conhecermos isso ainda mais. Eu gostaria de deixar em ênfase isso aqui. A palavra nicolaísmo, ela é uma palavra de origem grega, e nikal significa o clero, e laíta significa a igreja. Quando nós juntamos o nikal ao laicalismo, então a palavra torna-se uma outra estrutura completamente diferente, que é nicolaísmo ou nicalaíta. Então, quando você observa as duas palavras, em nicolaísmo é o clero dominando, ou pastores dominando sobre a igreja através do governo humano. Isso é nicolaísmo. Um nicolaíta é aquele que sujeita o leigo à sua maneira de adoração. E existe uma doutrina chamada doutrina de Balaão, que é justamente praticada pelos nicolaítas. E a doutrina de Balaão, ou balaanismo, é o ato de sujeitar
as pessoas ao seu sistema de credos e adoração, para que assim possa retê-las e segurá-las através da força, do medo. Amém? Mensagem, um resumo das 7 eras, parágrafos 28 até o 32. E é importante para a gente saber isso, porque, irmãos, nós passamos a nossa vida toda fugindo do nicolaísmo. Nós passamos a vida toda, quando você veio a uma denominação, de repente Deus abriu os teus olhos e você fugiu daquela obra nicolaíta ali. Você chegou em primeira e segunda etapa e Deus abriu os teus olhos, você saiu daquilo ali para a terceira etapa. Você viu que havia verdadeiramente um sistema governando. Ali, ao invés de ser Deus governando os membros, era um sistema religioso que estava governando. Você chega na terceira etapa pensando que você está no céu e de repente a mesma coisa acontece. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Branham ele diz que são espíritos ou anjos caídos que entram em pregadores para que assim eles possam tirar as pessoas da verdade. Aconteceu assim nos dias católicos, aconteceu assim nos dias de Lutero, aconteceu assim nos dias de Wesley, aconteceu assim nos dias de Pentecostes, aconteceu assim nos dias de primeira e segunda etapa, e infelizmente anjos caídos têm entrado novamente. E um anjo caído é um demônio. E um demônio é uma teofania perdida. E se essa teofania perdida, ela está no púlpito, então ela vai levar as pessoas a se perderem, porque eles vão interpretar a Escritura e vão dizer que não há ninguém mais que tenha como trazer a palavra. Isso aqui nós temos bastante experiência, que nós já passamos muito por isso. Nós já fomos chamados de tudo, mas pela graça de Deus, Deus tem sustentado esse trabalho. Por isso nunca olhem para o homem, veja sempre Cristo. Amém. Mas eu quero continuar lendo aqui, porque senão não vou chegar em espíritos sedutores. Versículo 8. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Ô irmão, você faz ideia. Eu não sei se os irmãos lembram, mas o que era Ramote Gileade? Você sabe o que era Ramote Gileade? Ramote Gileade é uma cidade de refúgio. A propósito, eu quero abrir uma aspa aqui, porque tem um pregador que hoje ele se intitula de ter toda a revelação, porque ele pregou o nome gentil de Israel, o nome gentil de Jericó. Isso não é doutrina, irmão. Isso está escrito dentro da mensagem. Só cego é que não vê isso. Ah, mas eu tive a revelação porque quem pregou o nome gentil de Israel. Lê a mensagem, a gente conhece isso. Porque se você pegar a mensagem, senhores, é este o tempo, você vai ter que olhar lá dentro a sucessão de visões e sonhos que houve e que apontam para um homem só. Não aponta para mais ninguém. E William Branham chegou a dizer: eu ainda cavalgarei por este caminho outra vez. Aí a pessoa toma, olha, isso aí foi o Espírito Santo falando que ele vai usar outro homem. Ô irmãos, vocês sabem o que é cegueira? Cegueira é um atributo de incredulidade. Então deixa eu continuar aqui. Mas isso está dentro da mensagem.
você toma. Irmão Brando, ele chegou a dizer, na mensagem do sinal, ele disse, eles lá saíram, aqueles 2 pregadores saíram em Jericó, levando um gravador e uma fita. Pegue isso ao pé da letra. Há 4.000 anos tinha gravador, tinha fita? Não foi uma figura de linguagem que ele usou? Oh, irmãos, se nós pegarmos tudo que nós lemos ao pé da letra, o nosso barco vai estar sendo colocado de maneira errônea. Nós não estaremos construindo um barco perfeito. Nós vamos tomar tudo que os homens falam, então nós não estaremos posicionando a igreja da maneira que ela deve ser posicionada. Porque se nós fizéssemos a coisa certa, nós estaríamos levando as pessoas a entrarem em Cristo e nunca entrarem numa igreja. Amém? Veja só. Então ele diz, traze-me aqui. 9. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados. Amém? Já li isto, né? 10. E Zedequias, filho de Kenaná. Amém? E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres. Chifres quer dizer sinal de poder, né? Quando você brinca com isso no mundo, ninguém quer ter força. Amém? Mas ele fez um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até que de todo os consumires. E todos os profetas, você viu que tinha um líder. E todos os profetas, depois dele, tinham que falar a mesma coisa que ele falou, senão era falso. Veja só. E ele continua. Fez para si uns chifres e assim diz o Senhor. Ele disse, a pessoa não tem medo de brincar com assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até que de todos consumas. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou, dizendo, eis que as tuas palavras, ou melhor, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Olha, irmão Wagner, todos os outros pregadores estão dizendo que a mensagem do homem só é certa. Então tu tens que dizer a mesma coisa. Todos os pregadores estão dizendo que é correto ensinar a igreja através de CD. Tu tens que dizer a mesma coisa, porque se tu não disseres, a ira do rei cairá sobre ti, que é esse o recado que nós estamos recebendo hoje. E você tem que dizer a mesma coisa. Se você não disser, você vai ser excluído do companheirismo. Para mim não vai fazer muita diferença, já passei 8 anos excluído mesmo, 1 ano a mais, 1 ano a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Amém. Mas veja, deixa eu continuar aqui. Porque é nisso que a gente tem que ter cuidado, irmão. É nisso aqui que a gente tem que ter cuidado. Porque é isso que os homens tomam para si. E todos querem ser esse Micaías. Amém? Mas só que a gente não é esse Micaías. Micaías é um profeta. Eu estou mais para a qualidade daquele pigmeu que saiu gritando, abre alas, eu tenho a mensagem do rei. Amém. Aí tem outro em Bragança, tem outro no Piriá, talvez tenha um em Benevides, talvez. Depois que sair do muro a gente vai saber se tem ou não. Pelo menos em cima do muro está igual o Zaqueu, né? Um baixinho ladrão, enganador, mas que depois tem um arrependimento. Mas se ficar em cima do muro, irmão, nessa expressão ele não é a palavra. Mas veja, e o mensageiro que foi até chamar Micaías lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala
o que é bom. Eu perguntei para vocês se vocês sabem o que é Ramote Gileade. Vocês lembraram? Uma cidade de refúgio. Havia 6 no Antigo Testamento. Amém? Nós nunca lembramos o nome de todas, mas havia 6. E há uma no Novo Testamento, que Deus é perfeito em 7. E a cidade de refúgio no Novo Testamento é Jesus Cristo. Amém. E se você olhar lá nas mensagens do profeta, ele mostra um tipo da cidade de refúgio hoje. E o que é? Goiânia? Franca? Ananindeua? A mensagem. Amém. A qual é Cristo. Amém. E nela você se refugia. E ele diz, quando você entra em Cristo, você tem que querer permanecer ali, na cidade de refúgio. Amém. Mas fala o que é bom. Fala o que é bom. Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. E vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? Veja só a perspicácia do profeta. E veja só que ainda que os homens fossem contra ele, mas eles sabiam que ele tinha a palavra. Veja só o que o rei diz. Nós subiremos a Ramote Gileade? Ele disse, subi e prosperareis. Tudo que o rei queria ouvir. É isso ou não é? Mas o rei conhecia Micaías. O rei odiava Micaías porque Micaías não se dobrava a ninguém. E ele continua. Subi e prosperareis, e serão dados em vossa mão. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei, para que me digas ou não me fales, senão a verdade, no nome do Senhor. Em outras palavras, Micaías, eu já te pedi, Micaías, que tu me fales só verdade em nome de Deus. Ele não gostava dele, mas sabia que o assim diz o Senhor estava ali. Ele não gostava dele, mas sabia que a palavra de Deus estava nos lábios de Micaías. Aí ele diz, veja só, já que é isso que tu quer, ó rei. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastores, ou pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. E então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que este não profetiza de mim, senão porém o mal? Não profetiza bem, senão porém o mal? Micaías não ficou calado ali, com medo do rei. Ele disse mais. Pois ouve a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, em sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, que suba e caia em Ramote Gileade? E disse mais, um diz desta maneira e o outro diz doutra. Então subiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor disse, com o quê? E ele lhe disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Veja só. E assim, a coisa começou a tomar um novo rumo. E ele disse, agora, pois, eis que o Senhor
pois, um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Veja só, irmãos. Isso aqui é uma coisa muito dura para quem só gosta de ouvir profecia verdadeira. A pessoa vai numa denominação e ali tem uma operação do Espírito de vez em quando. Não é sempre. Porque dons são dados sem arrependimento. Macumbeiro tem, espírita tem, ateu tem, e assim vai, sucessivamente. E se dom do Espírito fosse dado só para crente, então o negócio estava diferente, né? Mas ateu tem, ateu sonha, e o sonho de um ateu se cumpre. E assim você vai embora, você toma isso desta maneira. Mas esse rei, ele estava querendo ouvir algo que dissesse: olha, sobe lá, porque assim diz o Senhor, os sírios vão cair nas tuas mãos, e tu dizimarás tudo, e Ramote-Gileade tornará a ser nossa. E tinha um bispo lá, chamado Zedequias, aquele mesmo que fez os chifres, e ele disse assim, veja só, nós temos um Zedequias também hoje na mensagem. Então o Zedequias disse: filho de Kenaná, se chegou e o feriu. Ele deu digamos que ele deu um murro no queixo de Micaías, e disse: por que caminho? Irmão, eu faço ideia, um homem culto como esse, dando um murro no rosto de Micaías, dizendo: por que caminho passou o Espírito de mim para falar a ti? Irmãos, as pessoas ainda mandam mensagem para nós, dizendo assim: olha, não foi o Senhor quem começou a terceira etapa. Eu não comecei nada, longe de mim começar alguma coisa. Se há um que começou, foi o Espírito Santo. O homem é só um agente. A Bíblia diz, a mensagem diz que o homem é só um agente de Deus. Mas quando o homem permite que demônios, espíritos sedutores entrem e ensinem da maneira errada, Deus tem que ter um Micaías. Deus tem que ter um canal verdadeiro. Deus tem que ter uma pessoa a quem ele possa usar, a quem ele possa dirigir, a quem ele possa tomar em suas mãos e fazer o que é correto. E é nessa hora que as pessoas se levantam: mas por onde passou o espírito de Franca que foi até Ananindeua no Pará? Por onde passou o espírito de Franca que foi até Bragança? Irmãos, se tão somente as pessoas permitirem o Espírito Santo tomar o controle, se tão somente o homem se entregar, o profeta diz que tudo que Deus precisa é um homem colocado em suas mãos. Se Deus tivesse jovens colocados em suas mãos, nós estaríamos tocando fogo em Ananindeua. Se Deus tivesse um homem em suas mãos, nós estaríamos fazendo grandes coisas. Não digo grandes coisas de curar enfermo, ressuscitar mortos, isso daí não é grande coisa. Ah, mas pastor, o senhor quer dizer que uma coisa dessa não é grande coisa? Não. Isso não é grande coisa. Grande coisa é você pregar a palavra e ver uma pessoa completamente rendida nas mãos de Deus. Ver uma mulher que se veste corretamente. Ver um jovem posicionado, um homem colocado em ordem. Isso são grandes coisas. Quando você vê esse movimento de Deus, aí Deus pode trabalhar na sua igreja. Ah, mas curar enfermo, pastor. Ah, irmão, se curar enfermo fosse grande coisa, a denominação não tinha mulher pregadora. A denominação não tinha mulher andando de calça comprida na rua. Dentro da mensagem, os homens já não andavam só de bermuda na rua, endemoniados, sujeitos, cheios de espíritos sedutores. Pessoas sujeitas de demônios lutando, cheias de demônios, sujeitas à carne, lutando contra a palavra de Deus. É isso que o irmão Breno ensina. Ah, não, mas é diferente, pastor, a gente não pode falar assim, porque Deus é amor. Irmão, o amor de Deus é corretivo. O amor de Deus não é: vem cá, irmão Roberto,
Eu te amo tanto, irmão Roberto. Continua no adultério, irmão Roberto. Ah, irmão Roberto, continua fazendo o que é errado. Porque tu sabes, eu sou amor. E tu com todo o teu adultério, eu quero só que os irmãos entendam, né? Tu com todo o teu adultério, tu vai para o céu. Ô, irmão, esse não é o Deus que a gente serve, não. Mas as pessoas cantam na denominação: esse é o Deus que eu amo. Não é assim que eles cantam? Esse é o Deus que eu amo. Mas esse não é o Deus que ama ele. E o Deus que ama um eleito, um crente, um cristão, ele leva a pessoa para dentro da palavra. Ele quer uma mulher posicionada na sua casa. Ele quer um homem posicionado. Ele quer uma criança posicionada. Ele quer um pregador posicionado. Mas esse Deus da era maligna, ele tem os adoradores da era maligna. Se há um Deus na era maligna, há adoradores para esse Deus. E se há adoradores para esse Deus, irmão, então isso chega a ser verdadeiramente uma igreja universal. Você sabe o que quer dizer a palavra católico? Quer dizer Igreja Universal de Jesus Cristo. Mas veja, deixa eu continuar aqui. Então Zedequias chegou, feriu o queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse-lhe Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. E então disse o rei de Israel: toma a Micaías e torna a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei e sustentai-o com pão de amargura e com água de angústia, até que eu volte em paz. Veja só um homem seguro. Veja o que é um profeta. Isso aqui não era um Wagner Reis, não. Isso aqui era um profeta. Era um que podia dizer, como William Branham diz: ainda que eu tenha que tomar água da beira do riacho, ainda que eu tenha que comer bolacha de água e sal, mas eu continuarei com a verdade. E ele disse: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Aí ele diz assim: ouve, povos todos. Oh, irmãos, se isso aqui não é o bastante para nós, para sabermos que tipo de espírito está operando hoje, que tipo de demônio está seduzindo as pessoas hoje, isso aqui a gente não vai mais encontrar em lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum a ver de outra maneira, porque foi isso que o William Branham ensinou. O William Branham não ensinou que haveria um outro mensageiro após ele. O William Branham ensinou que no sétimo é conclusão. O oitavo que nós conhecemos é novo céu e nova terra. 113 da mensagem Espíritos Sedutores. Ele diz: espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Solte, abra a mão. Como se faz isso, irmão Brana? Apenas abra a mão. Isso é o que você tem que fazer. Tome a palavra de Deus. Não tente forçar nada. Não desça até o altar a bater nele, a gritar: Deus, dá-me o Espírito Santo. Senhor, dá-me o Espírito Santo. Ele não vem. Ele não vem você batendo nesse altar. Isso não adianta nada. Perdão. Isso não adianta nada. Não é dessa maneira que ele vem. É tomando em sua palavra. Amém. Amém? Amém. É tomando Deus em sua palavra. É tomando Deus da maneira que ele deve ser tomado.
Eu lembro quando as pessoas, os pregadores, estavam pregando ainda aí o avivamento da Rua Azusa. As pessoas ainda estavam, crente da terceira etapa, pregando a mensagem, o avivamento da Rua Azusa. Na Rua Azusa começou o movimento pentecostal. Amém? Há mais de 100 anos atrás. E as pessoas, os crentes, pregadores da mensagem, ainda estavam pregando o movimento da Rua Azusa. E eu preguei uma mensagem chamada O Reavivamento da 8 com a PEN. Vocês lembram disso? Você sabe o que foi o reavivamento da 8 com a PEN? Irmão, é nessas coisas que nós devemos olhar. Porque depois desse reavivamento, que dura mais ou menos entre 3 anos e 3 anos e meio, nós temos que ver que a mensagem ela perde o seu avivamento. Depois que sai o avivamento, muitos dos homens que conseguiram obter vida através da mensagem, constroem um outro sistema em torno da palavra. Veja. Agora, eu li isso aqui, se eu não me engano, ontem. Agora, 70. Tantas pessoas estão ouvindo nessa escola dominical. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo espíritos sedutores ao invés de tomarem a palavra de Deus. Eles estão no mundo. Eles são demônios. Eles entram em lugares e se metem entre homens, ministros. Amém? E mantêm-se entre os membros de igreja. E metem-se entre as pessoas boas. E fazem com que elas fiquem iludidas. Isso verdadeiramente é um espírito sedutor. Ele seduz a pessoa contra a palavra. Se a palavra diz que, por exemplo, a mulher não pode cortar o cabelo, aí o diabo diz, não, mas só um pedacinho não faz mal. Ah, mas porque isso aí no tempo da lei, Paulo chegou a dizer, Paulo não foi profeta da lei, ele foi profeta da graça. Amém? E a Bíblia ainda diz que a lei e os profetas da lei foram até João. Depois entra a graça e a verdade, e o reino de Deus é tomado por esforço. Não é por desânimo, não. Já pensou uma pessoa que chega aqui todo desanimado? Irmãos, eu fico pensando como é que pode essas coisas acontecerem em pleno século 21. Com tanta coisa que Deus tem feito. E as pessoas andam desanimadas. Outros andam iludidos. Pensando. E é aí que entra a pregação. A pior morte não é a pessoa morrer sem Cristo. É a pessoa morrer pensando que tem Cristo. E a decepção no dia do juízo vai ser para isso. A decepção no juízo vai ser para as pessoas que pensam ter Deus hoje na vida porque vão a uma igreja. Pessoas que pensam que tem Deus porque vão a um centro de macumba. Pessoas que pensam que tem Deus porque vão a um celeiro do espírito lá, uma casa de espírito ou coisa assim, um salão do reino ou alguma coisa. E as pessoas estão indo ali, sinceras, pensando que ali tem Deus. Enquanto nós temos Deus bem aqui, impresso em forma de letra, e as pessoas não creem. Nós temos Deus aqui em toda a sua plenitude. Nós temos Deus aqui vindicado. Nós temos aquele quadro de estatura de varão perfeito. Nós temos o quadro das eras. Nós temos as 2 fotos sobrenaturais. Amém. Mas é humilde demais, irmão. Não tem banco reclinável, não tem central de ar, não tem pregador, doutor em divindade. Por pouco também vocês não tiveram um. Mas não tem. Não tem uma salinha para os filhos irem brincar, fazer bagunça na hora do culto, que é uma coisa errada.
As criancinhas vão fazer bagunça, brincar, quando deveriam estar aprendendo a palavra. Há uma ordem para tudo isso. E as pessoas ficam iludidas. Ah, Deus está ali porque aquela igreja feita toda revestida em mármore. Numa está escrito a igreja mãe, na outra está escrito a igreja filha da mãe. Aí vai embora, é tudo assim. Você toma hoje as pessoas, o que elas estão olhando é para as coisas grandes. E quando você olha para as coisas grandes, você não pode ver as coisas mínimas, simples. Aí você vai numa igreja grande, irmão, você tem a mesma Bíblia que eu tenho, não importa a tradução que você tenha. Você vai na igreja A, aí você está escrito na sua Bíblia que a mulher não deve cortar seu cabelo. Está escrito ou não está escrito? Aí você chega lá, a pastora, que a Bíblia condena, uma mulher pregadora. Aí você vê lá a pastora pregando, cheia de brinco, cheia de pintura, às vezes de calça comprida e com cabelo torado aqui em cima do pescoço. Ah, mas eles estão pregando o amor. Ah, mas lá tem Deus, porque lá o pastor não grita. A pastora nem grita, pastor. A pastora é cheia de amor. Ah, você não vê quando aquela pastora, ela ensaia os jovens, pastor. É muito bonito. Quando aquela pastora está naquele clube vestida de 2 peças. É assim que anda esse sistema denominacional. Nós temos um vizinho aqui, amigo nosso, vizinho, que ele disse que ele ia para uma igreja, de repente quando ele chegou, tiveram uma confraternização, que ele chega lá, as pastoras, todas de 2 peças, desfilando na beira da piscina, andando para lá e para cá, fruto de sedução. Aí você vai, o camarada está procurando a verdade. O que vai acontecer? Não, mas os pastores que estão ali de sunga são todos cheios do Espírito Santo. E ninguém olha para a mulher do outro. É igual em praia de nudismo. Em praia de nudismo ninguém olha para a mulher do outro. É assim, tem respeito lá. E assim é nesses clubes aonde essas pastoras e esses pastores, eles vão. E tomam a sua cervejinha. E tomam o seu vinhozinho sem álcool. Ô irmãos. Agora você acha que Deus está numa coisa dessa? Se Deus está numa coisa dessa, ele tinha que pedir perdão para a Igreja Católica. De onde essas pessoas saíram. Veja. Então elas ficam iludidas. E dizem coisas, e fazem coisas, e ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho. Veja só, no tempo do irmão Brando era jogo de baralho. Ministros da congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas. Muitos deles, agora, esses não são todos os católicos. Há muitos protestantes que fazem isso. Veja só. No tempo que o irmão Brando era um pregador, tinha algumas igrejas batistas e metodistas que o pregador pregava 15 minutos, aí dava um tempo, parava aquele culto ali, pedia um tempo, aí o pregador ia fumar, e todos que fumavam iam fumar, aí depois voltavam cheios da unção de novo, para continuar aquela mensagem gostosa. Irmãos, eu fico pensando, que coisas são essas? E as pessoas parece que quanto mais ouvem, a situação torna pior. Quanto mais as pessoas tomam a palavra e interpretam, eles vão ficando cada vez mais sábios e cada vez mais neuróticos. Há um tempo atrás era loucura uma mulher que andasse da maneira que essas mulheres hoje andam na rua, elas eram presas, porque eram tidas como loucas. Ah, mas o mundo mudou, pastor. O mundo muda, mas a palavra de Deus não. Amém? Só houve um que tirou a roupa na Bíblia e andava nu. Houve 2, né? Teve um profeta que Deus mandou ele andar nu na rua lá. E quando ele andou nu na rua tanto tempo, o que era aquilo?
era mostrando a condição que Israel estava, a condição que o povo estava diante de Deus. Aquilo ali era um opróbrio que tinha que ser levantado. Mas houve também um gadareno lá que não punha roupa de jeito nenhum. Hoje, os gadarenos dizem que é muito quente. Você sabe que no deserto, aquele povo lá, beduíno, você sabe que quanto mais quente, mais roupa eles põem? Você não vê um beduíno. Você já pensou? Imagina um beduíno atravessando o deserto do Saara de 2 peças. Uma beduína de 2 peças atravessando o deserto do Saara. Ou então um beduíno só de sunga atravessando o deserto do Saara. Imagina isso. Irmãos, e em pensar que membros dessa igreja fazem a mesma coisa. Moças que já vestiram 2 peças em determinados lugares e não respeitaram o templo do Espírito Santo. Oh, irmãos. Em pensar que homens saem só de short no seu quintal e diz: ah, mas o profeta andou assim. Isso é incredulidade, isso é um demônio, isso é um espírito sedutor na alma da pessoa, seduzindo ela a fazer o que é errado. Veja, o que são espíritos sedutores. Amém? São espíritos sedutores, descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Deus não tem substitutos da sua palavra. Ele é eterna e sempre terma. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. A esperança nunca tomará o lugar da fé. A fé sozinha, ela não tem par. Nunca tomará. A esperança nunca tomará o lugar. A esperança, já pensou uma escritura assim? A esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Não é assim, não? É assim a escritura? A esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela esperança foram criados os mundos. E o que não existia foi feito do que não era aparente. É assim? É a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pela fé. Amém? Está vendo? A esperança é uma coisa e fé é outra. A esperança espera e a fé tem. A esperança é uma fé intelectual. A outra, a fé, é uma revelação vinda direta de Deus. Deus nunca tomará, uma vem direta de Deus, nunca tomará o seu lugar. Nós estamos tentando, porém, estamos fazendo todos estes substitutos. Amém? E isso me faz lembrar que não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tenha, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem você se vista em sua congregação, ou quanto você tenha isto, aquilo ou aquilo mais, você pode bater, sentir, seja o que for, isso nunca tomará lugar da vida, até que Cristo desça na forma do Espírito Santo para dentro dessa igreja e lhe dê uma nova experiência de nascer de novo. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem par. Amém? Veja só, no finalzinho aqui, eu quero citar isso. Micaías tinha a palavra. Ele sabia que tinha a palavra. Ele tinha a palavra escrita. Ele tinha também por visão.
Ele conhecia o que Deus tinha dito em sua palavra. Ele conhecia o que Deus disse pela visão. Ambas concordavam. Irmão, veja só. Observem o que acontece. Hoje acontecem muitos reavivamentos denominacionais. E as igrejas que eram tradicionais, hoje elas são mundanas. Por quê? Por causa de reavivamento. Nós temos a palavra escrita. E então chega um homem muito sábio ali e diz assim: Deus me deu uma visão. Aí qual é a visão? A visão é que Deus, ele é cheio de amor e não importa. Nossas irmãs podem vestir um short. As nossas irmãs podem vestir uma calça comprida. Porque isso era para aquele tempo. Então, hoje, nós vamos adotar um novo método na nossa igreja. Veja só. Eles têm a palavra escrita, não tem? Eles têm uma visão. Elas concordam? Concorda a palavra e a visão de hoje que esse mundo religioso tem? Se não concorda, então não casa. Se não concorda, então a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Ele conhecia o que Deus tinha em sua palavra. Ele conhecia o que Deus tinha, disse por visão, e ambas concordavam. E ele sabia que era verdade. Sendo assim, ele não teve medo. Mas, irmãos, o problema é isso com alguns pregadores. Eles estão com medo. Estão com medo de perder companheirismo. Estão com medo de perder favores. Estão com medo de perder a igreja. E quando se tem medo de perder a igreja, irmão, mais cedo ou mais tarde a igreja vai embora. É verdade. Eles querem pregar uma mensagem para encher a igreja. E hoje Deus está pregando uma mensagem para posicionar a igreja. E se para posicionar a igreja alguns têm que sair, amém. Amém. Mas é esse o problema. Eles querem ter mais. Eles querem ter uma decisão cada dia. Eles querem ter muitas pessoas que digam: oh, Deus abriu essa porta desse ministério. E não é isso, irmãos. O Espírito Santo só concorda com a palavra. Ele não concorda com outra coisa. Ele não concorda com o meu credo. Ele não concorda com a minha fé se ela é contrária à palavra. É verdade. Amém. Porém, este espírito sedutor, veja o que ele tem feito hoje. Não é amanhã, é hoje. Para ganhar mais membros de igreja, para ganhar melhores membros de igreja, ela tem afrouxado todo o antiquado ensino do Espírito Santo e permitiu os homens terem festas sociais uns com os outros ali no porão, onde fazem jogos. Isso nunca ajudará. Substituir o cenáculo onde oravam pelo Espírito Santo. Permitiram que as mulheres se reúnam e contem piadas e coisas assim. E fiquem com um monte de tolices que não tem nada a ver. Isso nunca tomará o lugar de uma reunião de oração. Mulheres, a maneira que saem e se vestem hoje, isso é uma vergonha. Amém? Veja só isso aqui. Eu ouvi uma observação que o irmão Neville fez, e ele disse: coitado do povo americano, disse, mandaram toda a sua roupa, ou toda a roupa deles para o exterior. Isso é correto. Estão andando por aí com a sua roupa de baixo. Isso é correto. Eles devem ter dado aos missionários, porque o missionário, o povo e os pagãos nos outros países já estão usando. Este povo está andando com elas. Parece que eles gostam disso. Mas o americano já não gostava mais. E eu lhe digo, se há algo pervertido, é a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. São demônios que tiraram a sua roupa. Somente houve uma pessoa na Bíblia que chegou a arrancar suas roupas.
E esse foi um que estava possuído por demônio. E hoje vem dessa forma mansa, como se fosse social, como se fosse bom, como se isso não tivesse importância. O tempo está mais fresco, isso fará sentir mais refrescado. Tirar a roupa, homens andando para um lado e para o outro no jardim seminus e mulheres da mesma forma. Ora, vocês têm entrado numa condição que não há mais respeito do que se tem por cães ou pelos outros, uns pelos outros. Qual é o problema? Eu não estou tentando ofendê-los, só estou tentando lhes dizer que é possessão demoníaca. Ô irmãos, veja. E que vocês estão dando ouvidos a espíritos sedutores que estão lhes dizendo que isso não tem importância, mas é mentira. Um grão de trigo somente produzirá trigo. Se você é um cristão, você não fará isso. Você não pode fazer. Você simplesmente não pode fazer. Você tem uma fé intelectual. E diz, irmão Brana, eu creio na Bíblia. Sua vida diz que você não crê. Amém? Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Amém? Veja só, isso aqui tem um canal extenso para nós. E Micaías sabia que ele tinha a palavra. Ele sabia onde se encontrava. Ele sabia onde ele estava. Micaías não ficou titubeando por aí não, irmão. Correndo para um lado. Ah, eu quero saber se o lado da internet está certo. Ah, não, eu quero saber se o outro lado está certo. Não, então vou ficar em cima do muro. Não. O cristão genuíno, ele sabe de que lado ele está. Não adianta isso, nós ficarmos correndo para um lado e para o outro. Nós temos as mensagens do profeta. Veja. Ele sabia onde se encontrava, Micaías sabia. Ele tinha a palavra de Deus, ele era um homem muito impopular. Ninguém gostava dele, porque ele dizia a verdade. E ainda que eles gostassem destes pregadores, agora, outra coisa que tem ocorrido, eu creio que acho que qualquer homem que tem uma experiência com Deus, uma mulher que tem a tendência de se emocionar um pouco, todos, quem tem uma experiência com Deus se emociona. E eu simplesmente creio nisso, isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Adotaram emocionalismo em lugar do batismo do Espírito Santo. Quantas igrejas que ainda se ora assim, aí se põe a mão sobre a pessoa e grita até ficar rouco: desce Espírito Santo, vem, enche esse vaso. E a palavra bem aqui. É verdade. Apenas fazem muitos barulhos e não há nada nisso. Viva tão santo quanto você pode viver, sendo barulhento, e então você estará bem. Certamente que está bem ter emoções. O exercício corporal para pouco se aproveita. Amém? Porém, espíritos sedutores entram no grupo do povo da santidade e eles fizeram ficar descansados, porque podem gritar, porque podem dançar e porque eles podem ter emoções. Oh, irmãos, é isso que engana. Sedução é um demônio que persuade as pessoas a sair da palavra. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, com tudo que temos em nossa alma. Continua abençoando o Teu povo, ajudando-os, Senhor, a cumprir a Tua verdade, a cumprir, Senhor, o que a Tua Escritura tem mandado. Que Teu Espírito Santo possa tomar cada pessoa nessa congregação e ajudá-las de acordo, ó Deus, com a Tua palavra. Fortalece o nosso companheirismo, dá-nos uma fé que seja sobrenatural e que esses irmãos e irmãs que chegaram até aqui possam estar à noite novamente. Pois nós o pedimos em nome do Senhor, que Tu sejas com cada um de nós e nos dê mais do Teu Espírito, para que assim sejamos
livres através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós, Pai Santo, te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém, Senhor.